Olá, pessoas. Como vão? Espero que estejam todas e todas bem. Voltamos aqui às nossas discussões a respeito da disciplina Leitura e Produção de Textos, letramento acadêmico, né? A nossa discussão central. Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito de um tema popular e necessário. Popular porque ele é um problema recorrente, e necessário porque ele precisa ser debatido, inclusive corrigido, se possível, a partir de um artigo aqui de autoria das professoras Débora Diniz e Ana Terra Merria Munhoz, que é a cópia e pastiche, plágio na comunicação científica. É uma discussão interessante oferecida por essas duas professoras, pesquisadoras, a respeito desse problema, que é o plágio. Né? Não só no universo acadêmico, não só na universidade, mas em outros recantos da nossa realidade, o plágio é uma realidade também. Então é uma discussão muito interessante que as duas oferecem para a gente, né? Que é necessária enquanto elemento para se entender os processos de letramento acadêmico, das regras existentes, especialmente aquelas que se referem especificamente à chamada honestidade intelectual. Né? Um ponto central aqui da discussão oferecida pelas autoras mencionadas. Então, logo no resumo, elas já destacam questões que são interessantes para a gente pensar, né? Logo no resumo do seu artigo. Os autores indicam como as mais recentes mudanças no panorama das comunicações científicas têm imposto novos desafios, especialmente essas questões relativas à honestidade intelectual, e quando elas estão falando dessas mudanças de panorama, elas estão apontando diretamente para o crescimento desse número de publicações, né, o número de revistas em si, consequente aumento do número de autores dessa produção acadêmica, que hoje tem um acesso mais facilitado em comparação com o passado, ou seja, o advento da internet, o avanço, né, em seu processo de popularização, mesmo que ainda deixe muitas pessoas de fora, para o universo do conhecimento, né, para o ambiente universitário, foi excepcionalmente positivo, né, esse avanço da internet, porque possibilitou um justo e necessário avanço quanto à disponibilização ou democratização do conhecimento científico. Por mais que muitas publicações, especialmente aquelas que estão hospedadas fora do Brasil, aquelas que estão ligadas a instituições estrangeiras, ainda tenham determinados obstáculos para que você tenha acesso aos textos, tais como os chamados paywalls, né, que são as barreiras de pagamento. Né? Você tem que pagar para ter acesso ao artigo. Isso é muito comum no exterior, especialmente nas áreas duras. Mas nas nossas áreas, né, de ciências sociais e humanas, é bem comum que o acesso seja livre e desimpedido, que é uma revolução muito interessante para a ampliação das possibilidades de popularização e ressignificação do próprio conhecimento. No entanto, o plágio está ali, né? Junto com essa possibilidade de expansão do acesso, o acesso para o bem e o acesso para o mal, né? Para o mau uso, né, dessas mesmas informações. Algo que as autoras, inclusive, destacam mais ao final do artigo é que as publicações confiáveis, ou aquelas que já têm tradição, aquelas que de fato primam pela qualidade, já têm ali de longa data experiência com avaliação por pares, ou seja, né, os editores, bem como os pareceristas, verificam as obras antes da publicação, essas publicações não foram talvez tão impactadas, não há elementos para dizer que as publicações mais confiáveis das mais diversas áreas tenham sido impactadas com um número maior de plágios a partir do avanço do acesso à internet. Mas essa é uma realidade, infelizmente, facilmente constatável no ambiente escolar. Né? Ou seja, nós temos talvez questões relativas aos processos de letramento que precisam, né, serem efetivamente discutidos, né? De como muitas vezes uma realidade meramente reprodutiva ou reprodutora
das diferentes práticas de ensino, muitas vezes podem levar até o plágio. Não justificando o plágio, né? Mas a mera reprodução, ou seja, a pessoa não é considerada produtora ou sujeito do conhecimento na escola, pode dizer para ela, esse fato pode dizer para ela que ela não precisa de fato se preocupar em interpretar o mundo, basta reproduzir aquilo que lhe foi oferecido. Ou seja, o universo das cópias, né? Muitas vezes utilizadas como metodologia para se aprender algo. Então, nesse esteio, a coisa muitas vezes chega até a universidade, né? E muitas vezes é aí, quando chega à universidade, que ela ganha visibilidade. Talvez ela devesse ganhar certamente uma visibilidade maior, né? Um tratamento adequado em momentos anteriores ao da vida universitária, né? Então, essa é uma discussão interessante. Ainda, no resumo, as autoras vão apresentando, inclusive, já adiantando o processo, definições possíveis daquilo que seria o plágio, né? Então elas dizem que o plágio define-se como uma apropriação indevida de criação literária, que viola o direito de reconhecimento do autor e a expectativa de ineditismo por parte do leitor. Ou seja, se rouba, se apropria indevidamente das ideias de alguém, apresentando-as como se elas fossem uma novidade, e se apresenta para alguém, para um leitor, que tem expectativa de ler uma novidade, né? Ou seja, de ter contato com uma descoberta, em qualquer área que seja. Então, se a gente for para pensar, né, a gente tem lugares diferentes do exercício do plágio, temos, portanto, autores, plagiadores e leitores do plágio que são diferentes. Então, eu posso ter um autor plagiador, um plagiador, portanto, a gente tirou o autor, inclusive. Numa cadeira da graduação, a pessoa simplesmente copiou algo ou fez um pastiche e apresenta ao professor, que é o leitor daquela obra, né? Então, se frustra a expectativa do professor de se verificar um exercício por parte do estudante, né? De produção textual, por exemplo, de reflexão crítica a respeito de um determinado tema. Portanto, se evita que se possa dimensionar o processo de aprendizado, né? É um processo de enganação, né? E que quando fere direitos autorais, a gente vai discutir isso mais à frente, se configura como um crime. Mas quando também é utilizado para promoção, no sentido de se conseguir vencer determinadas exigências de um ambiente institucional para conseguir uma titulação, por exemplo, a pessoa plagia um TCC, apresenta como se fosse se consegue o diploma de graduação, ou de mestrado ou de doutorado, a gente pode pensar em outros crimes possíveis, inclusive. É algo que se comenta mais à frente. Como regra, o plágio é uma infração ética, portanto, e diz respeito à norma de atribuição de autoria na comunicação científica. Infringe, portanto, a honestidade intelectual, que é uma das bases sobre as quais a universidade se assenta, né? O conhecimento científico se assenta. Se quebra uma expectativa da comunidade que vive nesse ambiente de poder dialogar entre si a partir de evidências que sejam autorais, que sejam reais, que sejam, né, de fato baseadas em pesquisas realizadas por aquela pessoa que teoricamente produziu aquele texto e o publicou ou ofereceu a leitura de alguém, seja o professor da disciplina, seja o público leitor de uma revista acadêmica, de um livro, etc. Diante desses desafios aí, né, apresentados pelo processo de expansão, que é muito justo, como já indicado, e extremamente necessário acrescente-se, né, de acesso à produção acadêmica, que a internet possibilita, as autoras se debruçaram sobre duas das mais comuns formas de plágio, que são a cópia e o pastiche, sobre os quais a gente vai falar mais atentamente à frente, né, entendendo o que cada um deles significa. Elas também chamaram atenção no artigo para a infeliz popularidade do plágio no universo acadêmico, como já mencionado, talvez muito mais popular no universo escolar do que no acadêmico, visto que o ambiente acadêmico tem reagido sistematicamente à existência do plágio em
né, em suas práticas cotidianas. No entanto, alguns elementos podem indicar que esse sistema de publicações ele tem se protegido bem contra os plágios, né, mas ele ainda é uma realidade na base dos processos de aprendizado, de construção do conhecimento. Né? Então elas falam das diferentes facetas, né, dessa prática infeliz, bem como sua relação com outros tipos de prática da desonestidade intelectual, né, que podem ser presentes no nosso cotidiano aqui do universo acadêmico. Chamamos atenção ainda para outros problemas, tais como os desvios relacionados à autoria, que são interessantes de se pensar também. Então, elas mencionam, por exemplo, a autoria fantasma, que é quando um trabalho é publicado e se omite a participação de um autor que compôs, né, aquele processo de construção do conhecimento. Então, isso é muito comum em trabalhos em coautoria, que muitas vezes um determinado autor colabora intensamente ou colabora para trechos específicos daquele processo de composição ou para a pesquisa em si, mas quando os resultados são publicados, o nome dele não é ali identificado entre os autores. Então, essa chamada autoria fantasma, né? É algo que infelizmente tem se transformado em uma prática comum muitas vezes. Um outro problema é a autoria de compadrio, também é algo que acontece muitas vezes, as pessoas muitas vezes não identificam dessa maneira, né? Tem como algo natural a realização desse tipo de prática, que significa publicação com autoria que não é fática, ou seja, a pessoa não colaborou em nada para a redação daquele trabalho, mas por um compadre, por seu orientador, por ser um amigo, por seu irmão camarada, coloca o nome daquela pessoa lá como coautora do trabalho também. Né? Então, é muito comum, às vezes, há uma discussão a respeito disso, dando um outro tipo de nome, por exemplo, orientadores predatórios, né? Porque existem os chamados periódicos predatórios, editoras predatórias e autores ou orientadores predatórios. Ou seja, às vezes o cara não participou de uma linha sequer, nem fez a revisão do artigo, nem nada, mas ele é colocado como coautor. Né? Ele é um autor compadre. Né? Ele está ali por camaradagem ou porque ele pode ter exercido determinada pressão sobre o autor principal do trabalho, no caso dos orientadores. Né? Então, essa é uma questão interessante que merece, inclusive, mais debate na comunidade acadêmica. Outro tipo que elas mencionam é a chamada autoria feijoada, é um nome até bastante curioso, né? Que se refere ao desmembramento de um trabalho principal em várias publicações, né? Como se todas elas fossem independentes, né? Ou seja, nem se menciona que aquele artigo, por exemplo, ele é originado de um capítulo que é parte de uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, etc. É comum se encontrar isso e considera-se válido ou se discute, mas muitas vezes quando se desmembra determinada parte desse trabalho maior e coloca ele como se fosse um trabalho absolutamente independente desse trabalho maior. É como uma feijoada, né? Tem diferentes partes do porco, por exemplo, daí que vem a analogia. E uma outra questão colocada aqui, lembrada por elas, é o chamado autoplágio, que há uma discussão muito grande a respeito dessa prática, porque não se configura como plágio, né? Porque para haver plágio eu preciso copiar alguém, e quando a pessoa se copia não é um plágio, portanto, mas muitas vezes incorre em um problema derivado das pressões por elevar os números de publicação, ou seja, para se produzir muito ou perecer, que é uma das regras que tem se colocado hoje no universo acadêmico e que no meu entendimento particularmente é bem ruim, porque apressa-se muitas vezes os processos de construção do conhecimento sem garantir-se as condições necessárias de qualidade para que esse processo de fato ele seja construído de maneira madura, mas enfim, há uma discussão sobre o fato das pessoas reproduzirem os mesmos trabalhos em diferentes publicações, ou seja, em diferentes revistas, o fulano vai lá e publica o mesmo trabalho dele. Isso
é discutido pelas autoras, inclusive, talvez não como um crime, mas como algo que toma o tempo do próprio público leitor e da comunidade científica, né? Ou seja, não é necessariamente honesto. Há revisões dos próprios textos e republicação dos textos, por exemplo, de trabalhos que passam por revisão por parte dos próprios autores, o que seria uma dimensão um pouco diferente dessa mencionada agora há pouco em relação ao autoplágio. É uma discussão interessante que tem sido feita nos dias de hoje, e as revistas, aquelas principalmente que cobram ineditismo por publicação de artigos, têm ficado de olho nessa questão. De outro lado, a gente tem as falsificações de dados, que também tem ganhado notoriedade nos últimos tempos, né? Fraudes de experimentos, por exemplo, ou experimentos inexistentes, maquiação de dados, ou mesmo maquiação não, fraude com relação a dados acadêmicos, tais como títulos, que as pessoas não possuem de fato, né? Fulano fala que é mestre em alguma coisa, mas nunca pisou na instituição de ensino. A gente viu isso muito recentemente aqui no Brasil. Essa é uma prática, infelizmente, recorrente também, né? Coisas para pensar. Então a gente tem um problema que é velho, né? As autoras apontam para a antiguidade do plágio, né? Pensado inicialmente como algo não necessariamente ligado à falsificação acadêmico-literária, né? Mas elas indicam aí uma preocupação bem antiga com relação a isso, indicando como velho conhecida a produção intelectual de maneira geral. Mas em latim, plagiador significaria um indivíduo que roubava escravos ou escravizava pessoas livres, né? Ou seja, tirava das pessoas a liberdade, fazia com que elas deixassem de ser sujeitos de sua própria vida, para torná-las escravas, pessoas que não têm posse sobre si. Mas posteriormente esse termo acabou por sofrer uma modificação, né, ou extensão de sentido para designar figurativamente quem copiava poemas, isso entre os romanos, né? Ou seja, plagiários, perdão, né? Aquele que copiava os poemas dos outros. De outro lado, se aponta ainda para a possibilidade do plágio, no sentido que nós compreendemos hoje, ser um advento do período romântico, em termos literários, ou seja, no século XIX, finais do século XVIII e principalmente século XIX, dentro do processo de singularização da autoria dos textos, ou seja, da necessidade de se indicar exatamente quem são os autores de determinada obra ou quem é o autor de determinada obra, né? A posse da autoria, né? A identificação da autoria teria ganhado uma importância maior dentro aí desse contexto do romantismo no século XIX. Seja qual for a origem, no entanto, do plágio, o fato é que a revolução digital pela qual nós passamos agora e que permeia o nosso diálogo nesse semestre, o levou a um novo patamar, né? Especialmente para os ambientes escolares, como já foi mencionado. E especialmente pela possibilidade de cópia, né, de ter ali um manancial para se beber e para se fazer um bom Ctrl+C, Ctrl+V, né? E uma verdadeira produção industrial, né? À base do exercício do Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então a gente tem inclusive sites especializados no compartilhamento de textos já previamente copiados. Então, na minha época de graduação existia só o Zé Moleza. Hoje existem vários, né? Tipo Passei Direito, e por aí vai. Então você troca, né, com as pessoas. Você entra lá, né, com os administradores desses sites. Você oferece uma cópia para ter direito a baixar a outra. Trabalho prontinho, inclusive tem um, né, que o título é justamente Trabalhos Prontos. Interessante. E esses sites estão lá, ainda funcionando, sem ninguém importuná-los muitas vezes. Dentro do ambiente acadêmico, o crescimento das diferentes formas de plágio ocorre mesmo havendo um notório código,
né? Ou seja, tem uma regra a se seguir, e essa regra é evidenciada teoricamente desde o início dos cursos de graduação, né? Como forma que permite a construção da chamada comunicação científica. Seja ela por parte da publicação na forma de artigos, etc., ou mesmo no exercício de cada uma das disciplinas, seja na produção dos trabalhos acadêmicos. Em tese, desde esses primeiros passos na universidade, são ou deveriam ser apresentadas as regras de produção, especialmente quanto à menção ou citação de palavras alheias, ou seja, de como a gente deve dialogar com o trabalho de outras pessoas, pessoas que já publicaram seus trabalhos, que realizaram seus estudos e ofereceram, né, seus resultados à comunidade científica de forma que a gente pudesse ter contato com esses resultados e poder dialogar com eles, pensar a respeito deles e tudo mais. Nós temos que, com muita justiça, indicar para essas pessoas que nós lemos esse trabalho e compartilhar com os nossos leitores, né, a partir de quais bases nós realizamos a nossa discussão, as nossas pesquisas, a produção do nosso texto. Né? A gente tem que mostrar o diálogo realizado com esses outros autores e de como isso pode ter sido essencial, inclusive, para a tessitura do nosso próprio texto. Há, portanto, verdadeiros manuais aí disponíveis que indicam como citar, parafrasear, né, que seria a repetição criativa com registro da obra original, ou seja, não é só, eu vou falar com as minhas palavras, eu vou mudar uma coisinha ou outra aqui, eu tenho que dizer com quem eu estou conversando. Né? Ou seja, se eu parafraseio, eu tenho que dizer que aquela paráfrase ela é originada em um outro trabalho de autoria de fulano de tal, que escreveu a obra tal, em tal ano, e publicou em tal lugar. Então isso é essencial, inclusive, para fornecer elementos ao leitor para julgar a nossa própria obra, né? O grau de diálogo estabelecido entre nós, que tecemos nosso próprio texto, com os outros autores também, é um elemento essencial para que os leitores de nossos trabalhos possam nos avaliar nosso trabalho, né? Como nosso, de fato. E apesar de representar uma evidente infração ética, as autoras argumentam que o plágio não deve ser entendido como um crime, exceto quando houver direitos autorais envolvidos. Né? O Código Penal prevê isso. Né? Se você copia o trabalho de alguém e essa pessoa tem posse sobre o seu trabalho, tem direito sobre ele. Então, se você copiou um livro, estou vendo ali um livro da Angela Alonso, professora da USP, né? Você copiou Flores, Votos e Balas dela e publicou como se fosse seu, né? Pode ter sido um trechinho, ela tem direito de te levar à justiça, né? Conforme previsão no Código Penal brasileiro, por ferir os direitos autorais dela. No entanto, a gente pode pensar em outras formas de crime que podem também ser evidenciadas pela prática do plágio. Então, por outro lado, levando em conta que muitas vezes é justamente o plágio que permite que pessoas possam cumprir determinados requisitos para a titulação acadêmica, por exemplo, fazendo TCC, elaborando dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente pode também pensar em outras possibilidades, né, de criminalização desse ato, tais como a falsidade ideológica também prevista lá no Código Penal brasileiro. Então, eu sempre gosto de citar um exemplo do meu ex-orientador de doutorado, o professor Humberto Machado, que um dia, revisando a tese dele, que ele tinha defendido nos anos 90 lá na USP, ele revisando a tese para publicar na forma de livro, isso não tem muitos anos, acho que isso foi em 2009, 2010, ele estava investigando novos trabalhos que se relacionavam à temática da tese dele e topou com o título de um trabalho que lembrava muito aquilo que ele tinha pesquisado, né, no doutorado. E ele resolveu dar uma olhada, né, baixou lá o trabalho, PDF, e falou assim, vou dar uma olhada depois, ver o que esse autor realizou aqui, como ele lidou com o tema. Ele pesquisou abolicionismo,
no século XIX, mais especificamente a São José do Patrocínio, no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Ele abriu aquele PDF finalmente para dar uma lida, né, e estava fazendo isso com uma série de trabalhos, e ele se deparou com a própria tese de doutorado. Né? O cara mudou só o título, pequenas coisas no título. Né? E na identificação de autoria, nos dados da universidade, da orientação, ou seja, essas mínimas formalidades. Na identificação da origem do trabalho. Mas os agradecimentos eram iguais aos que o autor original havia feito nos anos 90. Né? A então esposa, as filhas que, né, já haviam nascido, etc. Mesma coisa. Né? E o resto do trabalho todo igual. O que é mais curioso, né, que existe uma categoria de plagiadores que são profissionais, que vendem seus trabalhos, né? A tese dele não estava disponível em meio digital, não estava disponível na internet. Então a pessoa, né, copiou literalmente, né, assim, página a página, pode ter usado algum software de digitalização, né, para converter a imagem em texto e ali ajeitando as coisas. Mas enfim, pegaram o trabalho físico e copiaram página a página. Então o que aconteceu é que ele foi até a universidade onde o plágio foi evidentemente cometido, dialogou com a professora que orientou o trabalho, a universidade abriu um processo administrativo, né, e confirmou-se que o estudante de mestrado de uma universidade pública federal grande havia ali copiado o trabalho dele inteiro e teor. Né? O título da pessoa foi cassado, né? O título de mestre foi cassado, e me parece que havia consequências penais, né? Assim, ele ia processar na justiça. Isso saiu nos jornais, né? Foi publicado no Globo do Rio de Janeiro, inclusive notícia a respeito desse episódio horroroso de plágio. Isso numa boa universidade, num departamento de pós-graduação, num programa de pós-graduação notoriamente conhecido, reconhecido por sua qualidade. Aconteceu ali, né? Não dá para dizer que esse é um fato que comprova, né, 100% que esse tipo de problema vai se comprovar em todos os lugares. Porque, como as autoras comentam, conforme aumenta-se os procedimentos, né, sistemáticos de revisão dos trabalhos, mais difícil fica a vida do plagiador. Né? Então, em tese, fica difícil no final do curso de graduação, se houver uma orientação próxima, se houver uma banca que observe os detalhes do trabalho, se submeter o trabalho aos antiplágios, aos softwares antiplágio, por exemplo, e esse nível de exigência vai subindo até a pós-graduação estrito sensu, né, até o mestrado, doutorado. Mas enfim, isso aí aconteceu, não tem tantos anos assim. Só para ilustrar. As autoras discutem ainda as dificuldades com relação a algo que a gente pode chamar de voz do autor, é quando você imprime sua marca ali no trabalho. Né? Obviamente que para a literatura essa é uma exigência muito pesada, né? Porque o autor de obras literárias ele tem que imprimir ali a sua marca, ele tem que, portanto, ter uma voz que se destaque, o seu timbre tem que estar presente em cada uma das palavras que ele tece, mas no caso do mundo acadêmico isso não acontece da mesma maneira, né? A pressão sobre a voz do autor é diferente. Muitas vezes, para a maioria das áreas, se exige que a pessoa seja um autor ordinário, ou seja, que ela obedeça às formas mais nitidamente relacionadas às regras acadêmicas para a comunicação científica. Ou seja, que ela comunique bem, né, dentro dos esquemas pré-traçados os resultados de seu trabalho. Não necessariamente que ela ali destile, apresente um estilo próprio de tessitura das palavras. Né? Então há uma diferença
interessante para publicação acadêmica comum e para as obras literárias, né? Então, os autores discutem aí que muitas vezes é uma dificuldade para algumas pessoas para encontrar a sua própria marca, né? O seu próprio caminho de construção do texto, né? Nas diferentes áreas do conhecimento, né? E se descolar daquilo que são as referências utilizadas, né? Ou seja, mudar as palavras à sua maneira, ou mesmo conseguir, de fato, reelaborar ou dialogar diretamente com as ideias dos autores que foram evidentemente consultados. Entretanto, né, essa é uma perturbação, como já mencionei, muito mais comum ao autor de textos eminentemente literários do que dentro da comunicação científica, onde vai se exigir algo que é bem diferente do que um estilo próprio, né? O estilo, no caso, não vai ser o maior problema, portanto, para o autor de comunicação científica, ou uma exigência primeira para ele, né, para a maioria das áreas do conhecimento, especialmente as áreas duras, porque vai se esperar desse autor acadêmico, desse autor científico, em geral, que ele saiba comunicar as questões relativas ao seu trabalho, especialmente os seus resultados, dentro das regras que são impostas pela revista, onde ele vai publicar, pelo evento, onde ele vai comunicar o seu trabalho, pelo departamento ou pelo curso onde ele vai defender o seu trabalho de conclusão. E assim, né, com exceção das áreas das chamadas humanidades, né, para a vida das humanidades e ciências sociais, onde muitas vezes há uma liberdade maior para que se construa, né, o seu sinal próprio no texto, a sua voz específica. As demais áreas, especialmente as duras, né, elas não esperam que, né, o autor desenvolva necessariamente apenas a sua própria voz. Vai exigir que você apresente sua voz em diálogo com as vozes dos outros autores, né? Ou seja, que você tenha honestidade intelectual para sinalizar bem no seu texto com quem você dialogou ao longo do processo de criação, seja o processo de pesquisa e tessitura do texto. Né? Seriam apenas os autores chamados de ordinários, né? Os autores comuns nesse sentido, que deveriam, portanto, cumprir, né, as prescrições de estilo que são ali compartilhadas pela própria comunidade acadêmica. Ou seja, não se espera que você seja um as da literatura, se espera que você atenda às regras. E que, atendendo às regras, você consiga comunicar os resultados do seu trabalho. De maneira geral, é isso que a comunidade acadêmica espera. Né? Há uma liberdade maior, mais uma vez, para as humanidades, com relação à composição do texto, mas muitas vezes aqueles esquemas sobre os quais nós já conversamos anteriormente, de introdução, desenvolvimento e conclusão, ele vai estar presente inclusive em algumas publicações da área de humanidades. Para autores ordinários, ou seja, o autor comum, o autor médio das ciências, ou do universo acadêmico, a originalidade, portanto, daquilo que ele escreve será determinada pelos seus resultados, resultados conquistados por ele, revelados por ele em seu texto, né? Pela obediência às regras impostas, né? Pelo suporte onde ele publicará os seus achados, né? E não pela tessitura estilística do texto, mais uma vez. No entanto, a originalidade, né? No sentido de registro de quem primeiro apresentou aquelas evidências, aquelas determinadas ideias, aqueles resultados, é sempre um aspecto central para a comunidade acadêmica. Né? Ou seja, quem é o autor daquele trabalho? Quem desenvolveu aquele estudo e revelou determinados achados, ou determinados dados, determinados resultados com relação àquela pesquisa desenvolvida? Né? Essa é uma questão central, para além das questões relativas ao estilo. Né? Ou seja, a determinação de quem fez o trabalho, de quem tem direito de ser reconhecido pelo trabalho. Essa, evidentemente, é uma questão central, continua sendo. No ambiente acadêmico, portanto, os autores serão sempre, né, como dizem os autores, instruídos a cumprir as regras gerais para publicação antes mesmo de terem seus textos avaliados quanto ao mérito, à estética, à ética ou à contribuição para a ciência de maneira geral, né, de ser uma contribuição original, inovadora, etc., transformadora, etc. Então, em tese, né, o processo de aprendizado e de exercício, né, vocês estão começando aqui, por exemplo, nessa disciplina. Mas
deveria ser algo a ser exercitado em diferentes outros momentos, em diferentes outros lugares, ou seja, nas outras disciplinas também. A ideia é que o respeito a essas regras instituídas se reverbere em cada um dos espaços pelos quais vocês circularão ao longo do curso. Ou seja, em cada disciplina, né, vocês vão se confrontar com essas regras novamente. Né? E terão ali que cumprir com aquilo que essas regras exigem de vocês. Então, teoricamente, é isso que deveria acontecer. Assim, as autoras destacam ainda que a aceitação das regras do jogo, que são estabelecidas, por exemplo, não são as únicas, a partir daquelas regras da BNT, sobre as quais a gente vai conversar, de como fazer uma citação, de como colocar uma referência completa, etc, etc. Ou seja, tem norma brasileira de referência para cada uma dessas questões. Né? Em discussões passadas eu apresentei diversos elementos, assim, mais soltos, a gente vai discutir diretamente eles em breve. Né? Quando a gente aceita as regras do jogo impostas pela academia, né, a gente dá o primeiro passo, damos efetivamente o primeiro passo para construirmos uma futura presença como autor, para sermos reconhecidos como autores no futuro, né? Pelo menos como autores originários, né, que é o básico. Um jovem escritor, portanto, segundo os autores, precisa dominar a cadeia de influências a que está vinculado, e o reconhecimento das ideias anteriores às suas é também uma habilidade que deve ser desenvolvida. Dentro dessa questão que envolve a influência, a memória e a cópia. A influência, lidar com tudo aquilo que você leu, com os conhecimentos prévios que foram adquiridos ao longo da vivência nas diferentes disciplinas que você cursou, né? Ao longo de sua graduação, muitas vezes, ou as referências que foram apresentadas em uma única disciplina, por exemplo, né? Ou aqueles achados que estão presentes em sua busca bibliográfica, né? Em sua pesquisa bibliográfica. Você ali, consultando cada um daqueles estudos, você deve ali indicar, né, como vai tecer um diálogo em relação a cada um daqueles autores e seus respectivos trabalhos. Então, pensar a influência que esses trabalhos podem ter positiva ou negativamente sobre você também é uma questão importante. Compreender, portanto, essas influências exercidas pelos autores consultados é uma das questões mais centrais do processo de criação e de transformação em autor. Ter um bom registro da memória literária, né, é outra questão central, ou seja, ter um bom mapeamento daquilo que leu. Voltamos àquela nossa discussão, por exemplo, a respeito do fichamento. Ou seja, o papel central de um fichamento bem feito, né, dentro do processo de construção do próprio texto. Então, ter um bom registro da memória literária, ou seja, das ideias dos diferentes autores a partir dos fichamentos, por exemplo. Não é a única técnica, mas pode ter ali um lugar especial nesse processo. É uma das estratégias centrais para que haja um bom uso de suas obras, das obras dos autores consultados, permitindo o desenvolvimento do diálogo ou mesmo de uma análise autoral feita por você e reflexiva a respeito de tudo aquilo que foi evidentemente consultado. A chamada citação direta é fruto desse processo de contato com os trabalhos, né, que foram ali publicados antes do seu, né, com os autores que foram consultados. É uma das maneiras de você mostrar para o leitor que você dialoga de fato com esses autores, mas deve-se tomar uma série de cuidados com relação à citação direta, que significa o quê? A reprodução de pequenos trechos dessas obras que você consultou. Né? E muitas vezes a prática da citação direta ela pode estar no limiar, na fronteira entre uma cópia autorizada e necessária e um possível plágio. Inclusive há cuidados, né, que se não forem tomados na produção de citação direta, os softwares anti-plágio, inclusive, podem indicar ali a suspeita da existência de um plágio. Ou seja, você só reproduz esses trechos do autor que você consultou sob circunstâncias que de fato exijam aquilo.
ou que fortaleçam uma ideia que você tem, né? Fortaleçam o seu argumento, ou permitam que você indique para o leitor uma espécie de aprofundamento do diálogo que você realiza com aquele autor consultado, para concordar ou para discordar dele, inclusive. Então, o uso da citação direta sempre deve ser estratégico, né? Sempre no sentido de estabelecer um diálogo com o autor citado, apresentando-se contrapontos, por exemplo, às suas ideias. Então, se coloca ali aquele trecho para evidenciar, né, a sua discordância com relação àquilo que o autor que foi mencionado, que foi citado, escreveu, teceu anteriormente a você, né? Ou, por outro lado, para representar uma concordância com ele, né? E você busca os argumentos dele diretamente reproduzidos para fortalecer os seus próprios. Então, é um uso estratégico, que deve ser comedido, né? Então, antigamente, você poderia, inclusive, encontrar trabalhos, principalmente pós-graduação, que às vezes tinham ali páginas inteiras de citação direta. Isso não é lógico, né? Isso é um problema. Então, deve-se usar a citação direta com comedimento, com calma, né? Com estratégia, né? Para poder dialogar com aquela obra, mas também oferecer o diálogo ao seu próprio leitor. Uma regra absoluta no caso das citações diretas é a reprodução exata e literal, né? Portanto, daquele texto que foi reproduzido, né? Respeitando-se o contexto argumentativo do autor citado. Não mude aquilo que a pessoa escreveu e deixe ali como se fossem as palavras dela, né? Ou seja, isso é um erro e que é facilmente detectável, inclusive por parte dos leitores mais críticos, mais atentos. Acrescente-se ainda o fato de existirem regras específicas para o caso das citações diretas, e essas regras envolvem muitas vezes o uso ou não das aspas, né? Se é uma citação direta de até 3 linhas, ela vai vir entre aspas e no corpo do parágrafo, no corpo do texto. Se ela tem mais de 3 linhas, ela sai do parágrafo, é destacada, tem um espaçamento simples, ou seja, menor do que costumeiramente pode ter o parágrafo, né? O texto corrente de maneira geral. E vai ter um tamanho de fonte diferente, não vai ter aspas, ou seja, vai variar o tamanho, né? Muitas vezes do trecho que você reproduziu, vai fazer com que a regra tenha variações, né? Ou seja, espaçamento entre linhas, mas deve ser sempre presente a identificação de autoria, do ano daquela publicação, da página de localização daquele excerto que foi reproduzido por você, né, no seu trabalho. Já a citação indireta, que também é conhecida como paráfrase, né, você pega lá a ideia do cara, não faz uma citação direta, mas utiliza as ideias dele e reformula o texto, né, digamos assim, é um recurso que é mais presente do que a citação direta, portanto, especialmente nos textos acadêmicos, né? Especialmente naqueles trabalhos que realizam revisão da literatura, que também pode ser chamado de fundamentação teórica, ou de estado da arte, ou mesmo revisão bibliográfica. Está dialogando com uma série de autores que escreveram a respeito do tema de sua pesquisa, por exemplo, e não dá para ficar fazendo citação direta toda hora, evidentemente. Então você vai dialogar com esses autores, dizendo que está dialogando com eles. Ou seja, há de se realizarem procedimentos também que identifiquem exatamente com quem você está conversando. Então, no caso da paráfrase, ou citação indireta, deve-se ser capaz de inspirar-se nas ideias dos autores, né, dos autores consultados, exercitando a síntese e a fidelidade da narrativa constituídas por eles. De outro lado, a paráfrase resume ideias e argumentos que são importantes, mas não possuem singularidade necessária para se apresentar como uma citação direta. Mais uma vez, voltamos ali a essa diferença básica que pode ser estabelecida entre a paráfrase ou citação indireta em relação à citação direta. A citação direta, por que eu mencionei que ela deve ser utilizada como um ato estratégico? É porque você só a coloca, só reproduz aquele trecho quando ele tem uma importância fundamental para reforçar os seus argumentos, né?
em concordância ou discordância com aquele autor que foi consultado. Já paráfrase não. Parafrasear é submeter a voz de outros autores à voz de quem escreve. Né? Ou seja, repetindo, submeter a voz de quem você consultou à sua voz no texto. Né? Ou seja, o texto é seu. E você ali, sem quebrar a lógica do diálogo, se vale da voz do outro dentro da sua própria voz no seu texto. Você incorpora a ideia daquela pessoa, daquele autor consultado, ao seu próprio texto, à tonalidade da sua voz. Você interpreta, como se a gente pensasse o universo artístico, dos cantores, que não são autores de uma determinada canção, mas dão a ela a sua própria tonalidade, interpretam ou reinterpretam aquela canção, mas não negam a autoria dela, ou os outros intérpretes daquela mesma canção. Acho que foi uma metáfora talvez interessante. Não sei também. Pode ser que não. Mas enfim, como regra, a citação indireta ou paráfrase obriga sempre a indicação de autoria. Ninguém escapa disso. Ou seja, em todo momento você tem que dizer com quem conversa. Não existe texto, a não ser que seja um ensaio muito brilhante, assim, sem menção a outros autores. Então, se é um artigo acadêmico, é um trabalho acadêmico, é um trabalho de comunicação científica, você sempre estará em diálogo com outros trabalhos. Você não será o genial ou a genial inventores ou inventoras da roda. Então, sempre é necessário indicar para os seus leitores com quem vocês estão conversando. Vocês foram leitores de alguém, estão ali como autores, produtores de uma nova possibilidade de constituição do conhecimento e devem dizer a partir de quais caminhos vocês chegaram até ali. E elementos desse caminho ou desses caminhos estão representados nas obras dos outros autores que fomentaram seus trabalhos em outros momentos e que alimentaram suas ideias ali naquele caso. E as autoras alertam ainda para que as paráfrases se atenham a questões centrais das obras e não vão para a periferia da obra, o que é um risco muitas vezes, ou seja, vai dialogar com o ponto central da obra que você consultou. Não tentar transformar algo que é uma discussão menor naquela obra consultada, ou seja, uma questão periférica dentre as ideias traçadas por aquele autor, como se fossem ideias centrais. Você pode, com isso, inverter os sentidos da obra consultada, os sentidos ou os lugares das ideias que foram ali apresentadas originalmente pelo autor consultado e que você parafraseou. Elas dão um exemplo do Nelson Rodrigues, que realizou algo nesse sentido com a obra de Marx. Ou seja, pegou um tema periférico da obra de Marx para afirmar que ele era central, que ele definia Marx como um todo. Então é um trecho interessante, digno de boas discussões, inclusive. Então, as autoras nos dizem que, mais uma vez no texto, a citação direta ou a paráfrase passam a ser mensagens de responsabilidade de quem utilizou. Ou seja, são responsabilidades de cada um de nós se realizamos essas citações. Elas estão incorporadas a um texto que é nosso. Ou seja, a responsabilidade não pesa sobre o autor que foi consultado, mas sobre aquele autor que está produzindo o novo texto. Entende? Então, há de se ter isso como algo evidente. Ou seja, a responsabilidade daquele texto é nossa. A articulação feita ali é nossa. Então, portanto, a responsabilidade pesa toda sobre os seus próprios ombros. Outro alerta importante que elas colocam é quanto às citações se refere à consulta das ideias de um determinado autor diretamente na fonte, sem leituras indiretas, que é muito comum, muitas vezes, durante a graduação, que a gente acaba lendo alguns autores, mesmo que sejam clássicos, por apúdios, ou seja, são leituras indiretas.
eu leio um artigo que cita um trabalho e eu cito aquele trabalho citado, né, indiretamente. Vou dizer novamente. Suponhamos, vou pegar aqui o que está à mão. Temos aqui essa obra interessante da Lilian Schwartz e da Louise Starling, né? Duas professoras, uma da USP, a outra da UFMG. Uma síntese do Brasil. Né? Brasil é uma biografia lançada em 2014, se não me engano. Livro interessante. Né? Suponhamos que aqui elas citem determinados autores. E eu estou consultando essa obra para escrever um artigo. Ok? Eu achei a menção às ideias desse autor citado aqui nessa obra interessantes para o meu artigo. E aí eu cito esse autor que foi citado por elas. Mas eu não li esse autor diretamente. Não li a obra original dele. Eu tive contato com ele indiretamente a partir desta obra aqui. Isso é um apúdio. Né? Ou seja, uma citação secundária. Então, o que eu vou colocar lá? Né? A gente vai discutir à frente sobre isso. Eu vou colocar lá, digo, sei lá, né? Antonil, né? Um jesuíta. Antonil, citado por Schwartz Starling. Eu deveria ter lido Antonil. Né? Ou seja, muitas vezes o julgamento que se fará a respeito da qualidade do nosso trabalho, quanto às citações apresentadas, as menções apresentadas, vai levar em consideração se você consultou a obra original ou se você fez leituras indiretas. Então, sempre se prefere leituras diretas. Né? Obviamente que autores iniciantes vão ser menos cobrados com relação a isso. Né? Mas quando se pretende publicar uma obra em uma revista consistente, vai ser exigido de você que não haja apúdios, que haja consulta direta àquela determinada obra que você ali mencionou. Então, todo cuidado com as citações, seja ela direta ou indireta, né, são necessários, são bem-vindos e evita riscos, inclusive, da sua obra ser identificada como suspeita de plágio. Levando em consideração que os softwares, né, hoje existe uma enormidade, eu particularmente uso o CopySpider, ele pode ali associar termos, né, e a coincidência de termos, muitas vezes. As autoras mencionam ali o conjunto de 7 palavras, ou como uma das estratégias dos algoritmos para entender que existe ali a possibilidade de reprodução, ou no caso do CopySpider especificamente, ele mede o nível de coincidência com fontes disponibilizadas na web, por exemplo. O seu trabalho pode ser considerado como suspeito. Então, esses cuidados indicados com relação às citações diretas e indiretas são importantes para evitar esse tipo de problema, né, com relação ao seu trabalho. A prática da cópia se refere à reprodução literal, fulano não tem serviço nenhum. Foi o que o cara lá do UNB, já mencionado por mim, fez. Né? Ele copiou até os agradecimentos às filhas e às esposas do Humberto. Ele vai lá na obra original e simplesmente captura o texto. Né? E muitas vezes deixa passar muitas coisas, como foi o caso. Ele copia para existir, pois não tem vida imaginativa, provocam os autores. Né? É um fulano que não tem força criativa. Por isso que ele copia. Né? Além de não ter nenhuma noção daquilo que seja evidentemente ética. Não só dentro, mas como fora da academia. Né? Lembrando que a ética, pensando na ética universalista kantiana, ela não tem lugar, né? Não existe si. Né? Ela não é, se for na academia, se for na escola, se for na rua. Não. Ela é uma única coisa em qualquer lugar. Ele copia para existir porque não tem vida imaginativa, ele copia por preguiça intelectual, porque a descoberta intelectual não provoca. O copista é um miserável destinado ao silêncio, ao flagrante iminente. Ele sempre é descoberto. Né? Há alguns anos houve casos aí de ministros de Estado serem flagrados plagiando.
né? Recentemente aí, o governador foi flagrado plagiando, inclusive. Ou seja, né? Uma hora a casa cai. Ainda mais hoje em dia que as possibilidades de verificação dos trabalhos é ampla. Ou seja, um candidato a ministro outro dia caiu, né? A casa cai. O avanço da internet tem um lado bom, que é esse, né? De possibilitar a conferência das obras assim. Uma coisa interessante para o plagiador pensar, especialmente o copista. O pastiche, por outro lado, conforme dizem as autoras, pode ser um recurso estilístico de paródia, uma espécie de paródia de outros textos, e, pela força de alusão intertextual, oscila entre a subversão literária, proposital e o plágio. Né? Então, quando o pastiche se apresenta a serviço do plágio, é aquele fulano que transforma o texto do outro propositalmente para tornar aquele texto seu, sem indicar que está dialogando com alguém. Ou seja, não é uma citação indireta, não é uma paráfrase, é um pastiche, é um plágio. Né? Então isso é muito comum, né? Tanto no ambiente acadêmico quanto na literatura. Né? O fulano diz que se inspirou em outra obra só quando é pego no pulo. Coincidências entre leitmotivos de obras literárias, né? Muitas vezes são acusadas de pastiche. Né? Ou seja, o fulano pegou ali a essência de uma obra, reproduziu ela com tonalidades levemente diferentes e disse que era sua. Né? Mas tem ali a mesma lógica. Então há casos bem interessantes nesse sentido também. O pasticheiro é um enganador, é aquele que se debruça diante de uma obra e adultera para perversamente aprisioná-la em sua pretensa autoria, dizem as duas autoras. Né? É um sacana que vai se passar por autor, né? Literalmente roubando as ideias de outras pessoas, sem indicar, né, nenhum vínculo, né, ou qualquer diálogo com aquela obra original. Como copista, o pasticheiro não tem voz própria, dizem elas, mas dissimula as vozes de suas influências para fazê-las parecer suas. De fato, é um enganador. Né? Então, uma das regras básicas do universo acadêmico, como já dito aqui, é você indicar com quem está conversando. O pasticheiro não vai fazer isso. Porque ele quer que você acredite, né? Você, se for leitor daquele trabalho, leitor ou leitora, que ele é o autor daquilo ali, daquelas ideias. Que ele é o gênio por trás daquela obra. Quando, em verdade, ele não tem nenhuma parte nesse processo. Entre o copista e o pasticheiro, há uma diferença fundamental quanto ao tempo que eles despendem para fazer seus respectivos trabalhos. Né? O copista ele faz tudo rapidinho, não se dá trabalho muitas vezes sequer de alterar a formatação do texto, e já o pasticheiro ele pode levar um tempo a mais, né? Ele pode levar algumas horas, alguns dias para transformar a obra de uma pessoa na obra dele. Ou seja, ele vai despender mais tempo e talvez mais recursos intelectuais para fazer uma transformação daquele texto. Às vezes em 10 horas, como dizem os autores, ele consegue inventar um texto, né? Que supostamente seria dele, mas pertence a outra pessoa. E elas indicam aí 2 tipos possíveis de pasticheiros. Estudantes de graduação muito habituados a serem autores de Frankensteins, né? É algo que a gente tem que pensar como parte, às vezes, do processo de letramento acadêmico, mas que a gente precisa, né, de fato, desenvolver uma atenção grande, ou seja, junção de ideias diferentes sem conseguir elaborar a costura e sem a menção própria, ou seja, uma apropriação indébita, digamos assim, de ideias,
e que muitas vezes não são sequer costuradas, ou seja, parece de fato um Frankenstein, da Mary Shelley. Né? É um monstro com partes de cavalo, partes de ser humano, de gato, etc. Que você mal consegue definir o que é no todo. Né? E sem a identificação ali que aquela parte é do cavalo, a outra do gato, a outra de outro humano. E de outro lado a gente tem os chamados plagiadores profissionais, né? Que são pesquisadores maduros que acreditam ludibriar os leitores ou os caça-plágios, né? Ou seja, os softwares, por não serem simples copistas, mas transformistas de autores. Eles se travestem de autores, se apropriando das ideias de outras pessoas, sem mencioná-las, obviamente, sem dar a elas o devido crédito para seus respectivos trabalhos. Os rastros da dissimulação, diz os autores da dissimulação do pasticheiro, são os seguintes. Ele repete as mesmas referências bibliográficas das fontes, ele não acrescenta nada novo. Ele não vai ter esse trabalho muitas vezes. Ele desenvolve os mesmos argumentos. Ele reproduz vícios de estilo ou vícios de linguagem. Né? Ou ainda faz o uso do mesmo repertório de cenas e fatos de quem ele emudece como autor. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós professores percebemos o pastiche da seguinte maneira, o mesmo plágio, na forma da cópia. Quando a gente está acostumado a ter contato com o texto de uma pessoa, de um estudante, por exemplo, e a gente vai reconhecendo o humor do texto daquela pessoa, a partir dos vícios, das marcas do texto. Ou seja, tem marcas de estilo. Né? Então, às vezes, a gente lê uma prova da pessoa, eu leio um fichamento da pessoa, e ali eu vou identificando quais são as marcas dela. A gente ouve a pessoa falando, muitas vezes. Né? A gente vai identificando ali quais são as marcas, qual é a voz dela. E às vezes você pega um outro texto apresentado por aquela pessoa, indicado por ela como se fosse dela própria, e você escuta uma outra voz no texto. Entende? Ou às vezes você identifica várias vozes no texto. O humor do texto muda, às vezes. Né? Ou seja, tem uma voz, ela está vendo, aí entra outra voz, aí passa por entra outra voz. E não há indicação do diálogo, ou seja, formal. Segundo Cicrano, Beltrano, Fulano, que publicou tal coisa em tal lugar, em tal ano, que trabalhou desse jeito, não tem nada disso. Aí o fulano, cara, né, tá escrevendo como se fosse tudo dele. E tem esses piques no texto. Tem piques de humor, variações de humor. Vozes diferentes entram no texto. Você flagra, não? Antigamente, antes do antiplágio, né, quando pelo menos teve o advento do Google, por exemplo, você ia lá, pegava trecho, colocava, pum, aparecia. Quando era cópia. Né? E quando era um pastiche, né, a partir dessas dimensões aqui colocadas, né, pelas autoras, né, todos esses elementos, se conseguia dialogar com a pessoa e encontrava ali o ponto, né, que revelava o texto não ser dela. Para além da cópia do pastiche, as autoras ainda mencionam o autoplágio, que já foi comentado, mas no início desse diálogo de hoje, né, identificado aí por uma repetição do texto em diversas publicações, o que não faz dele um plágio exatamente, né, mas alvo de uma necessária discussão, inclusive a respeito da pressão por publicar ou perecer, né, dessa lógica que foi instituída e que muitas vezes é pouco benéfica ao próprio processo de construção do conhecimento. Em tempos competitivos sobre a produção acadêmica, né, o plágio muitas vezes pode ser resultado desse lema de publica ou pereça. Né? Ele tem implicações na cultura da métrica, portanto, textual,
o plagiador ele se converteria em um sujeito mega produtivo, porque ele sai copiando tudo, faz pastiches em escala industrial, né? Então ele é o professor, o pesquisador produtivo, o aluno produtivo. Há áreas da graduação que os alunos eles são muito exigidos em termos da produção. Eu cito diretamente a área da medicina. Muitas vezes as chamadas práticas complementares, que nos cursos mais comumente são apresentadas por palestras que você assiste, uma oficina da qual você participa, uma conferência que você compareceu, para eles é a publicação muitas vezes. Ela vale para as atividades complementares, vale depois quando a pessoa forma para que ela dispute uma residência em uma determinada área. Então essas exigências podem levar a esse tipo de problema, né? Então, nesses cursos especificamente, né, caso mencionado, o curso de medicina, tem muita atenção voltada quanto a essas questões, né, para que um plagiador ele não passe como autor, né, e ali receba as benesses acadêmicas que o autor de verdade, né, muitas vezes não recebe. E no caso de estudantes, né, o plágio traz outras consequências. O dano é só do aprendiz, ou seja, o aprendiz não aprende. Né? Esse é um problema por si bastante sério, obviamente. Se descoberto, para além de não aprender, vai ser reprovado na disciplina. Esse é um desfecho indicado pelos autores como mais comum, né? Eu vi isso acontecer algumas vezes, inclusive. Se encoberto, não alterou seu capital intelectual, não cresceu em nada, pensando em todos os sentidos possíveis para crescimento, né? Quando eu fazia graduação, alguns colegas copiaram. E os 3 copiaram a mesma coisa. Entregaram para o mesmo professor. Como se o trabalho fosse deles. Os 3 perderam a disciplina. Né? Poderia ter corrido outras coisas. Né? Hoje em dia, o manancial é mais tentador. Né? Na época em que eu fiz a graduação, isso já tem algum tempo, o manancial não era tão extenso. Então essa é uma discussão que merece sempre ser feita, né? Em torno da ideia de honestidade intelectual. Então, algumas respostas têm sido geradas com relação a esse problema, e os autores aqui mencionam diretamente que a polícia do plágio, né, cresce nas universidades de maneira geral, especialmente a partir da aplicação dos softwares anti-plágio. O meu preferido é o CopSpider, é o que eu mais uso. E a gente tem também, para além da aplicação dos softwares, a constituição de comissões de integridade acadêmica, com processos de expulsão do plagiador, né? Bancas de especialistas convocadas a se pronunciar sobre problemas, né, que tenham sido concretamente identificados. Isso tem acontecido em alguns contextos, né? E tem levado a essas consequências. As pessoas perderem o curso, perderem a titulação, às vezes tem uma vedação de reingresso, enfim. A comunidade científica, no entanto, ela possui um sistema que é considerado robusto de controle das sanções éticas ao plágio, né, especialmente as publicações. A revisão por pares é uma das medidas, né, que faz com que o plagiador ele possa ali passar a obra dele como se fosse sua, especialmente nessas publicações que são mais consistentes, né, muitas vezes se valendo de determinadas questões como a aplicação dos próprios softwares, para além da revisão por pares, né, o destino do plagiador, por fim, né, se pego, é o manto da vergonha, e a sentença é o silêncio obsequioso pelo mau uso da liberdade de expressão, como indicam as autoras do artigo aqui comentado. O fim dele é o nada, porque ele se tenta passar como sujeito do conhecimento, tendo renunciado a isso, infelizmente. Né? Então, nossa referência é essa, Débora Diniz, Ana Munhoz, publicado na revista Argumentum, lá de Vitória, da Universidade Federal do Espírito Santo, em 2011, de janeiro a junho de 2011,
Tá aí o link, também estou deixando aqui acompanhado com a tarefa que envolve essa aula assíncrona, a referência completa, né, o artigo em si, para que vocês, por favor, realizem a leitura e teçam comentários a seu respeito, ok? Em termos compensativos, as ausências passadas, da última semana, eu vou propor para vocês uma atividade extra, né, assíncrona, sobre a qual eu vou conversar diretamente dentro aqui da nossa plataforma. No mais, reforço aqui, né, o pedido de sempre, que vocês deem, por gentileza, feedback quanto às aulas, se está fazendo sentido, se está fluindo, né, se há fluidez nas ideias, nas questões que estão aqui colocadas, né, se tem sugestões, né, para que a gente possa aprofundar ainda mais as discussões que têm sido aqui evidentemente realizadas. No mais, deixo aqui meu abraço para vocês. Espero que estejam bem, cuidem das pessoas de quem vocês gostam no meio dessa loucura toda, né? Vai passar uma hora, vai acabar e em breve eu espero. Então, até mais. Bom proveito da leitura. Tchau, tchau. Abraço.